Meu noivo me proibiu de usar maquiagem no casamento. Disse que queria casar com a versão real de mim, mas ele contratou uma maquiadora profissional só pra mãe dele. Quando questionei, ele disse que a mãe dele merecia se sentir bonita no dia especial do filho, e que eu, como noiva, devia aceitar ser amada exatamente como sou, sem maquiagem, sem produção. Ele chamava isso de pureza. Eu chamava de humilhação. Quando ele falou aquilo, eu ri. Achei que era uma brincadeira. Você só pode estar zoando, eu disse. Mas o olhar dele ficou sério, firme. Não estou. Quero ver seu rosto real no altar, sem filtros, sem maquiagem, só você. Na hora, meu coração apertou. Não era só sobre maquiagem, era sobre controle, sobre como ele falava de mim como se eu fosse um quadro que precisava ser restaurado à sua forma original. Ele falava isso sorrindo, como se fosse romântico. É o dia do nosso casamento, eu tentei argumentar. Quero me sentir bonita. Quero me arrumar. É um ritual, não é falsidade. Ele respondeu com aquele tom calmo que me fazia duvidar da minha própria sanidade. Mas você já é bonita. Por que esconder isso atrás de uma máscara? Eu quero casar com você, não com uma versão fabricada. Engoli seco. Era difícil rebater algo assim sem parecer superficial. E eu quase cedi. Quase aceitei que talvez ele tivesse razão. Mas aí veio o detalhe que fez tudo desmoronar. Uma semana antes do casamento, vi o nome de uma maquiadora famosa no cronograma da cerimônia. Pra que isso? Perguntei. Você não queria pureza? Ele nem hesitou. É pra minha mãe. Ela vai se arrumar com a melhor profissional da cidade. Ela merece se sentir bonita no dia mais importante da vida do filho. Fiquei em silêncio por alguns segundos, esperando ele perceber o absurdo do que tinha acabado de dizer. Mas ele só continuou mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. E eu? Perguntei, tentando controlar minha voz. Eu não mereço me sentir bonita também? Ele soltou um suspiro impaciente. Você vai estar linda do seu jeito. Natural. Pura. É isso que me atrai em você. Achei que entendesse. Pura. Como se maquiagem me tornasse impura. Como se me cuidar fosse uma forma de desrespeito. Eu não sabia se queria gritar ou chorar. Fiquei pensando em todas as vezes que ele criticava mulheres com cílios postiços, com batom escuro, com vestidos colados. Sempre disfarçado de opinião pessoal. Sempre acompanhado de um elogio à minha simplicidade. Na verdade, eu tinha deixado de usar várias coisas que gostava só pra não ouvir os comentários passivo-agressivos dele. E nem tinha percebido o quanto isso vinha me apagando. Naquela noite, fui dormir me sentindo pequena, humilhada. Eu ia subir ao altar do jeito que ele queria, enquanto a mãe dele seria tratada como uma rainha. E pela primeira vez, eu comecei a me perguntar, se ele me ama como sou, por que está sempre tentando me moldar em outra coisa? No dia seguinte, acordei com um peso no peito que não queria ir embora. Faltavam poucos dias pro casamento, mas em vez de animação, eu sentia um tipo estranho de luto, como se alguma parte de mim estivesse sendo enterrada antes mesmo de dizer sim. Minha mãe notou. Ela sempre nota. Tá tudo bem, filha? Perguntou enquanto passava café na cozinha. Tá. Menti. Ela ficou em silêncio, me observando. Depois, falou algo que me marcou. Não dá pra começar uma vida nova se você já tiver que apagar quem você é. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Mais tarde, fui tentar conversar com ele de novo. Ainda tinha esperanças de que, com um pouco de empatia, ele fosse entender. Olha, eu não quero exagerar, nem parecer alguém que não sou, mas me produzir um pouco é algo que me faz bem. Eu gosto, me sinto confiante. Você não pode me negar isso no nosso casamento. Ele largou o controle da TV devagar, como se minha fala fosse uma ofensa pessoal. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Tá querendo competir com minha mãe agora? Aquilo me pegou de surpresa. Competir? Como assim? Ela é uma mulher mais velha, vive pra família, não é vaidosa, mas mesmo assim merece um momento só dela. Você é jovem, tem sua beleza natural. O que mais você quer? Naquele instante, eu entendi. Ele não via maquiagem como um detalhe estético. Pra ele, era uma ameaça. Um sinal de que eu poderia me destacar, brilhar, chamar atenção. E isso o incomodava. Talvez por insegurança, talvez por machismo, ou os dois. Fui embora da casa dele sem dizer nada. Só queria respirar. No caminho, olhei meu reflexo no retrovisor do carro. Eu estava com o rosto limpo, sem maquiagem, do jeito que ele gostava. E me odiei por isso. Peguei o celular e mandei mensagem pra minha melhor amiga Camila. Me indica a melhor maquiadora que você conhece. Agora. Ela respondeu com um emoji de fogo e um nome que eu já tinha ouvido falar. Uma mulher incrível, super requisitada. Mandei mensagem pra ela na hora, mesmo sabendo que seria quase impossível conseguir horário em cima da hora. Pra minha surpresa, ela respondeu. Normalmente estaria cheia, mas a noiva de sábado cancelou. Quero o horário dela? Sem pensar duas vezes, aceitei. Ali, naquela mensagem, algo mudou em mim. Era como se eu tivesse puxado de volta o controle da minha própria história. E eu sabia que ao fazer isso, algo entre mim e ele ia quebrar. Mas talvez já estivesse quebrado há muito tempo. No dia seguinte, comecei a montar meu plano em silêncio. Não contei pra ninguém além da Camila. Eu sabia que, se ele descobrisse, faria de tudo pra me convencer de novo. Com aquele discurso doce e distorcido que ele dominava tão bem. A maquiadora, Vanessa, foi um anjo. Me atendeu em casa 2 dias antes da cerimônia pra fazermos um teste. Ela mal encostou os pincéis no meu rosto e eu já me senti outra pessoa. Não porque eu estava escondida atrás de nada, mas porque finalmente alguém estava me ajudando a mostrar tudo o que eu queria ser. Com coragem, com presença, com brilho. Quando ela terminou, me olhei no espelho e senti uma mistura de raiva e tristeza. Porque eu me reconheci ali. Me vi forte, bonita, viva. E percebi o quanto tinha me apagado pra caber no molde de alguém que dizia me amar. Ele vai odiar isso, eu comentei, tentando rir. Vanessa respondeu com uma calma firme. Então talvez o problema nunca tenha sido você se maquiar. Talvez o problema seja ele não aguentar te ver poderosa. Naquela hora, entendi que o que ele chamava de pureza, eu chamava de controle. E o que ele queria que fosse amor, na verdade, era submissão. A noite anterior ao casamento foi um caos emocional. Ele me mandou mensagem dizendo que mal podia esperar pra me ver no altar, do jeitinho que a gente combinou. Eu quase respondi, quase pedi desculpa, quase voltei atrás, mas não respondi. No dia seguinte, acordei cedo e fui direto pra casa da Camila, onde combinei com a maquiadora de me arrumar. Era estranho fugir assim no dia do meu próprio casamento, mas era o único jeito de não ser interrompida. Enquanto Vanessa fazia meu cabelo e maquiagem, eu tremia. Não de medo, mas de ansiedade. Era como se eu estivesse quebrando um voto silencioso que fiz comigo mesma há anos. O de nunca incomodar, nunca contrariar, nunca brilhar demais. Tá pronta? Ela perguntou quando terminou. Me olhei no espelho e, pela primeira vez, me senti pronta. Não só pro casamento. Pronta pra enfrentar qualquer coisa. Cheguei na cerimônia com o coração batendo tão forte que quase saía pela boca. Entrei pela porta lateral com Camila do meu lado, enquanto todos já estavam de pé.
Meu pai me esperava, como combinado, e segurou meu braço com um sorriso orgulhoso. Mas quando ele, meu noivo, me viu, o sorriso dele murchou, o rosto congelou. Ele piscou algumas vezes como se não estivesse entendendo o que via. Eu usava um vestido simples, mas elegante, cabelo preso com delicadeza, e uma maquiagem leve, mas linda, realçando meus olhos, meu sorriso, minha essência. Nada exagerado, nada fabricado, só que pra ele, era demais. Ele veio até mim sem sequer disfarçar o incômodo. O que é isso? Sussurrou, ainda tentando sorrir pros convidados. Isso é eu, respondi, firme. Ele segurou meu braço com mais força do que o necessário. A gente tinha combinado? Não. Você decidiu. Eu só obedeci. Até hoje. Naquele momento, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto com tanta clareza. Medo. Não medo de mim, mas medo de perder o controle. E naquele instante, eu soube. Ele não me amava como eu era. Ele amava essa ideia de mim que ele mesmo criou. O silêncio entre nós durou apenas segundos, mas foi o suficiente para eu entender tudo. Ele tentou manter a postura diante dos convidados. Forçou um sorriso. Se inclinou pro meu ouvido e sussurrou. Você vai se arrepender de transformar o nosso casamento em um circo. Eu virei o rosto devagar e respondi, sem tirar o sorriso dos lábios. Pior seria me arrepender de passar o resto da vida me escondendo. A cerimônia seguiu, mas não com a leveza que deveria ter. A tensão estava no ar. Ele me olhava como se não me reconhecesse. A mãe dele, maquiada e exuberante, lançou alguns olhares desconfiados, como se estivesse tentando entender por que eu havia desobedecido uma ordem silenciosa. Mesmo assim, continuei sorrindo. Não por provocação, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Quando o juiz de paz começou a falar, eu sentia o peso da escolha que estava prestes a fazer. E também o alívio de saber que ainda havia tempo. Tempo de verdade. Porque o sim ainda não tinha sido dito. Foi quando, no meio da cerimônia, ele tentou virar o jogo. Antes de prosseguir, ele disse, interrompendo o juiz, eu queria dizer algumas palavras para minha noiva. Os convidados sorriram. Acharam que era algo romântico, mas eu conhecia aquele olhar. Aquilo era um aviso. Amor, ele começou, segurando minha mão com força. Você está linda, mesmo contrariando tudo que combinamos. Mesmo desrespeitando um pedido simples que eu fiz com tanto carinho, mas eu vou te perdoar, porque eu te amo, e acredito que depois de hoje, a gente pode construir uma vida baseada no respeito mútuo. Os olhares ao redor começaram a se dividir. Alguns pareciam confusos, outros, desconfortáveis. Eu engoli em seco. A vontade de gritar era quase insuportável. Você terminou? Perguntei. Calma. Ele assentiu, sorrindo como se tivesse vencido. Então agora eu queria dizer algumas palavras também. Virei pro juiz e pedi o microfone. Ele hesitou, mas me entregou. E ali, diante de todos, eu finalmente falei em voz alta tudo que vinha engolindo há meses. Durante muito tempo, eu acreditei que amor era aceitar tudo calada, que era abrir mão de quem eu sou em nome de uma paz que nunca existiu de verdade. Achei que me anular era o preço que se pagava para ser amada. Respirei fundo. Mas hoje, diante de todos vocês, eu percebo que amor de verdade não exige sacrifício da própria identidade. Amor não controla. Amor não mede pureza por ausência de maquiagem. Amor não impõe silêncio. Vi o rosto dele empalidecer, a mãe dele baixar o olhar. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais. E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.